O aguaceiro de setembro açoitava os janelões do escritório de canto de Martim Loureiro no 45º andar da Torre Vasco da Gama. Tinham-se passado 6 meses desde que os papéis do divórcio foram assinados, 6 meses a enterrar-se em acordos de aquisição e projetos de expansão para evitar confrontar o vazio que se instalara no seu peito. Como administrador delegado, CEO da Loureiro Consultoria, uma das empresas de consultoria tecnológica de crescimento mais rápido no país, Martim tinha dominado a arte de parecer imperturbável. Os seus funcionários viam apenas o líder, decidido com uns olhos azuis indecifráveis e uma reputação de transformar negócios em dificuldades em potências da indústria. Nenhum presenciava as noites que passava a olhar para o teto do seu apartamento de luxo no Chiado, a perguntar-se onde exatamente o seu casamento de 12 anos se tinha desfeito. O contrato Souza está pronto para a sua assinatura e a reunião do conselho foi adiada para as 3 em ponto, disse Rita, a sua assistente executiva, colocando uma pilha de documentos na sua secretária. Não se esqueça do jantar com os investidores japoneses no Tavares Rico esta noite. Martim acenou, a sua atenção já a regressar ao relatório trimestral no seu ecrã. Obrigado, Rita, é tudo. Quando ela saiu, ele levantou-se e caminhou até a janela, a ver as gotas de chuva a competir para descerem pelo vidro. Aos 41, Martim tinha alcançado tudo o que se tinha proposto profissionalmente. A imprensa de negócios chamava-lhe visionário. Os concorrentes estudavam as suas estratégias. No entanto, o sucesso parecia cada vez mais sem sentido, sem alguém com quem o partilhar. Ele e Wanda outrora sonharam em construir uma vida juntos, uma família, antes que as carreiras e as prioridades em conflito os levassem em diferentes direções. Família! Sussurrou para si mesmo, a palavra a soar estranha na sua língua. Era o cerne do seu conflito, o seu constante adiamento de começar uma, sempre no próximo ano, sempre depois do próximo grande negócio, até que Wanda não pôde esperar mais. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem do seu motorista. Carro pronto quando o senhor estiver, senhor. O restaurante ficava a apenas 15 quarteirões de distância, mas o aguaceiro tornava o andar impraticável. Martim pegou nos seus documentos, guardou o telemóvel no bolso e dirigiu-se para o elevador. No hall, acenou secamente aos funcionários que se afastavam à sua passagem. Lá fora, sob o toldo do edifício, o seu Audi preto esperava na berma. Tomás, a segurar um guarda-chuva pronto. Tavares Rico, Tomás? Não. Primeiro preciso de passar pela Abreu e Matos para recolher uns documentos legais. O escritório de advogados que tinha tratado do seu divórcio ficava a apenas alguns minutos. Martim podia ter enviado alguém, mas estes documentos em particular, que finalizavam a transferência da propriedade de férias no Algarve para Wanda, exigiam a sua assinatura pessoal. Um último gesto de boa vontade, embora já mal falassem. O carro parou em frente ao brilhante edifício de vidro. Serei rápido, disse Martim, aceitando o guarda-chuva que Tomás lhe ofereceu. O escritório de advogados ocupava 3 andares. Martim saiu do elevador no 31º andar e aproximou-se da recepcionista, que o reconheceu de imediato. Senhor Loureiro, não estávamos à espera do senhor. O doutor Abreu está com um cliente, mas... Só venho assinar os papéis da propriedade do Algarve, interrompeu Martim. Devem estar prontos. Claro, por favor, sente-se. Vou pedir à assistente que os traga. Martim não se sentou. Em vez disso, ficou junto aos janelões do chão ao teto, a ver a cidade a ficar desfocada por trás das cortinas de chuva. Passaram 3 minutos, 5. A sua paciência estava a esgotar-se.
Ele olhou para o relógio e estava prestes a voltar para a recepcionista quando as portas do elevador se abriram. O mundo abrandou. Wanda saiu, o seu cabelo castanho mais curto do que ele se lembrava, a cair logo acima dos ombros. Ela usava uma blusa cor creme e calças azul marinho. Sempre elegante, sempre serena. Mas o que congelou Martin no lugar foi o que ela carregava. Um bebê, talvez com 3 ou 4 meses, aninhado contra o seu peito num porta-bebés azul claro. Os olhos deles encontraram-se no hall. A surpresa atravessou o rosto dela, rapidamente substituída por algo indecifrável. Ela hesitou apenas momentaneamente antes de caminhar para a frente, o queixo ligeiramente levantado daquela forma familiar que assinalava a sua determinação. Martin, disse ela, a voz neutra, não estava à espera de te ver aqui. Ele não conseguiu responder, os seus olhos fixos no bebê adormecido. Uma criança, a julgar pela roupa azul, um tufo de cabelo escuro a espreitar por baixo de um diminuto gorro de malha. Tu tens um bebê, finalmente conseguiu dizer, as palavras a soarem ocas e inadequadas. Algo piscou nos olhos dela. Cautela, talvez. Sim, 1 milhão de perguntas colidiram na mente de Martin. Mas antes que ele pudesse formular alguma, uma jovem aproximou-se com um dossiê. Senhor Loureiro, os documentos que precisa de assinar. Ele aceitou o dossiê mecanicamente, sem tirar os olhos da criança. O momento fez o seu coração acelerar. 6 meses desde o divórcio. Este bebê parecia mais novo do que isso. Wanda esteve grávida quando se separaram? Quando assinaram os papéis? A possibilidade percorreu-o com uma onda de frio. Que idade ele tem? Perguntou a voz baixa o suficiente para que só Wanda pudesse ouvir. Ela mexeu o bebê ligeiramente protetora. Martin, eu não acho que... Que idade ele tem, Wanda? O seu tom foi mais brusco do que pretendia, atraindo olhares da recepcionista. 4 meses, respondeu ela, um desafio subtil na sua expressão. As contas não eram difíceis. Eles separaram-se 9 meses antes de o divórcio ser finalizado. Se o bebê tinha 4 meses agora, isso significava... Nós precisamos de falar, disse ele a lutar para manter a voz firme. Estou aqui para uma reunião com a doutora Matos. Não posso simplesmente... Cancela. A ordem saiu automaticamente, um reflexo de anos a tomar decisões que outros seguiam. Imediatamente arrependeu-se do seu tom. Por favor, acrescentou mais suavemente. 15 minutos na cafetaria lá embaixo. Wanda estudou-o, o conflito evidente na sua expressão. O bebê mexeu-se, fazendo ruídos minúsculos que desviaram a sua atenção. Ela acalmou-o com um suave movimento de embalar que parecia tão natural, tão praticado. Finalmente, ela assentiu. 15 minutos. Eu encontro-te lá depois de falar com a assistente da doutora Matos. Martin viu-a afastar-se, a desaparecer por um corredor. Ele assinou os documentos mecanicamente, a sua mente a acelerar. 4 meses de idade, concebido antes da sua separação, antes do seu divórcio. O filho dele ou de outro alguém. Ele não sabia qual a possibilidade que o perturbava mais. Biologicamente, ele é teu. 10 minutos depois, Martin sentou-se numa mesa de canto, na cafetaria do rés do chão do edifício, com uma chávena de café preto intocada à sua frente. A chuva continuava lá fora, a desfocar o mundo para lá do vidro. Quando Wanda apareceu com o bebê ainda preso ao seu peito, agora acordado, e a olhar em redor com olhos curiosos, as conversas à sua volta pareceram desvanecer-se. Ela sentou-se em frente a ele, os seus movimentos cuidadosos para não incomodar a criança. De perto, Martin pôde ver o bebê claramente, bochechas redondas, olhos alertas que pareciam absorver tudo.
Algo se retorceu dolorosamente no seu peito. Eu quero todos os detalhes sobre esta criança, disse Martim em voz baixa, o seu olhar a ir do bebê para o rosto de Wanda. A começar por se ele é meu. O olhar que ela lhe deu continha tantas emoções, dor, indignação, resignação, que ele não conseguiu desvendar todas. Ela respirou fundo, e o que estava prestes a dizer mudaria tudo. O nome dele é Jaime, disse Wanda, a sua voz firme apesar da tensão que vibrava entre eles. E sim, Martim, biologicamente, ele é teu. A confirmação atingiu-o com força física. Martim agarrou o bordo da mesa, os seus nós dos dedos a ficarem brancos enquanto processava as suas palavras. Um filho. Ele tinha um filho. Por que é que não me disseste? Perguntou a lutar para manter a voz baixa. Estivemos em mediação durante meses. Estiveste grávida durante o nosso processo de divórcio. Os olhos verdes de Wanda, outrora tão quentes quando olhavam para ele, agora tinham uma cautela protetora. Ela ajeitou o bebê, Jaime, que tinha começado a queixar-se ligeiramente. Eu descobri que estava grávida na semana depois de teres dito que o nosso casamento era um impedimento para o teu plano de 5 anos, respondeu ela, a velha dor evidente no seu tom. Lembraste-te daquela conversa, quando voltei a falar sobre formar uma família e disseste que não te podias dar ao luxo da distração? Martim encolheu-se ao ouvir as suas próprias palavras insensíveis refletidas. Essa discussão tinha sido o ponto de ruptura, embora o casamento deles estivesse a desmoronar-se há anos. Ele tinha se concentrado na aquisição da Westridge, trabalhando 18 horas por dia, regressando a casa apenas para tomar banho e mudar de roupa. Isso não é desculpa para me esconderes o meu filho, replicou, embora a sua justa raiva já começasse a desvanecer-se, enquanto via a diminuta mão de Jaime fechar-se à volta do dedo de Wanda. Eu ia dizer-te, disse ela, a sua expressão a suavizar ligeiramente. Eu tinha um encontro marcado com a doutora Matos hoje para discutir como abordar-te legalmente. Eu não queria atirar-te isto sem preparação. Um toque de ironia atravessou o rosto dela. Pois, tanto para esse plano, Martim passou uma mão pelo seu cabelo escuro a tentar processar tudo. 4 meses, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ele esteve aqui por 4 meses e eu não sabia nada sobre ele. 5 meses de se contares a semana que ele passou no hospital Dona Estefânia, corrigiu Wanda suavemente. A cabeça de Martim levantou-se bruscamente. O quê? Houve um problema com o parto? Algo no seu tom, a genuína preocupação, pareceu quebrar ligeiramente a postura defensiva de Wanda. Ele nasceu 5 semanas mais cedo. A minha tensão arterial disparou e tiveram de fazer uma cesariana de emergência. Ela engoliu em seco. Ele pesava apenas 2,1 kg, tão pequeno que o podia segurar numa mão. A imagem do seu filho, tão vulnerável, a lutar pela vida desde os seus primeiros momentos, criou uma pressão inesperada no peito de Martim. Ele encontrou-se a inclinar-se para a frente, a estudar o rosto de Jaime mais intensamente. O bebê estava alerta agora, os seus olhos do mesmo azul profundo que os de Martim, a observar a cafetaria com aparente fascínio. Ele está saudável agora? Perguntou Martim, a voz invulgarmente hesitante. Wanda assentiu, um pequeno sorriso orgulhoso a tocar os seus lábios. Ele está perfeito, já está a atingir todos os seus marcos de desenvolvimento. Os médicos estão muito satisfeitos com o seu progresso. Houve um breve silêncio enquanto Martim absorvia esta informação.
Lá fora, a chuva tinha diminuído para um suave bater nos vidros. A cafetaria zumbia com a conversa da tarde, mas Martim mal registrava nada disso. A sua atenção completa agora no pequeno ser que o olhava com olhos curiosos. Posso? Ele limpou a garganta. Posso segurá-lo? A surpresa piscou no rosto de Wanda, seguida de hesitação. Claramente não esperava este pedido. Depois de um momento de consideração, ela começou a desabotoar o porta-bebés. "Agarra a cabeça dele!" instruiu, enquanto cuidadosamente transferia Jaime para os braços despreparados de Martim. O peso do seu filho, tão leve, mas de alguma forma a responsabilidade mais pesada que ele alguma vez teve, deixou Martim momentaneamente sem palavras. Jaime olhou para ele, a piscar lentamente, a sua diminuta testa a franzir-se ligeiramente, enquanto estudava esta nova pessoa. Depois, inesperadamente, a sua pequena boca curvou-se no que parecia ser um sorriso. "Ele está a sorrir para mim", disse Martim, a maravilha evidente na sua voz. "Podem ser gases", respondeu Wanda, mas o seu tom tinha se suavizado e havia algo parecido com nostalgia na sua expressão enquanto os observava. "Como é que tens conseguido?", perguntou Martim sem tirar os olhos de Jaime. "O trabalho, os cuidados infantis, tudo?" A pergunta pareceu surpreendê-la. Ela bebeu um gole do seu chá intocado antes de responder. "Tem sido desafiante. Eu tirei uma licença prolongada da galeria, mas tenho trabalhado remotamente, a tempo parcial. A minha mãe vem 3 dias por semana para ajudar com o Jaime." Martim assentiu, lembrando-se de Leonor, a mãe ferozmente independente de Wanda, que nunca o tinha aceite totalmente. Ele podia imaginar a reação dela ao divórcio, e muito menos à notícia de um neto. "E financeiramente", pressionou. A expressão de Wanda arrefeceu. "Estamos bem, Martim. O acordo foi justo." "O acordo não tinha uma criança em mente", replicou. "O nosso filho, eu não estava a pedir nada. Bem, eu estou a oferecer..." "Não", corrigiu-se. "Eu estou a insistir." Jaime começou a queixar-se, o seu pequeno rosto a enrugar-se, enquanto soltava um choro surpreendentemente potente. Wanda imediatamente estendeu a mão para ele e Martim, cuidadosamente, transferiu o bebé para as mãos dela. "Provavelmente está com fome", explicou ela, a recuperar um biberão preparado da sua mala. Enquanto o alimentava, os seus movimentos eram práticos e suaves. Martim sentiu-se surpreendido pela naturalidade com que a maternidade parecia surgir nela. Ela sempre quis ter filhos. Ele sempre dissera, mais tarde: "Eu quero fazer parte da vida dele, Wanda", disse Martim, as palavras a saírem com uma certeza que até a ele o surpreendeu. Visitas regulares, apoio financeiro, decisões sobre a sua educação, saúde, tudo. A expressão de Wanda era cautelosa enquanto levantava o olhar de alimentar Jaime. "Tu nunca quiseste ter filhos, Martim. Deixaste isso bem claro ao longo do nosso casamento." "Eu nunca disse que não os queria", corrigiu. "Eu disse que o momento não era o adequado. Durante 12 anos. A tua voz continha anos de desilusão acumulada. Cada vez que eu mencionava, tinhas uma nova desculpa, uma nova aquisição, um novo mercado para expandir, uma nova razão pela qual agora não era à altura." Ela abanou a cabeça. "E de repente, depois de o veres uma vez, estás pronto para ser o pai do ano." A acusação doeu, em parte porque Martim reconheceu a verdade nela. Ele tinha priorizado a sua empresa em detrimento do planeamento familiar, sempre acreditando que haveria tempo. Mais tarde. Agora, confrontado com a realidade do seu filho, já com 4 meses de uma vida da qual Martim não sabia nada, a magnitude do que ele tinha perdido atingiu-o com uma força esmagadora.
Eu sei que cometi erros, admitiu, as palavras estranhas na sua língua. Martim Loureiro raramente reconhecia erros. Ele simplesmente resolvia os problemas e seguia em frente. Mas isto não é sobre nós ou o nosso passado, é sobre o Jaime. O desaparecimento da vista Wanda estudou-o cuidadosamente, enquanto Jaime continuava a beber a sua fórmula, as suas diminutas mãos agora pressionando contra o biberão. O que é que tu propões exatamente, Martim? Eu quero estabelecer a paternidade legal. Quero visitas regulares. Quero participação em todas as decisões importantes sobre a sua criação, educação, saúde, tudo. As palavras saíram rapidamente, com a mesma decisão que ele usava nas negociações de negócios. E quero fornecer apoio financeiro de acordo com a minha capacidade, não apenas os mínimos legais. E o que acontecerá quando o Jaime interferir com o teu próximo grande negócio, ou quando ele precisar de ti durante uma reunião do conselho, ou quando ser pai não for tão novidade como é agora? As perguntas de Wanda não eram acusatórias, mas sim práticas, preocupadas. Antes que Martim pudesse responder, o seu telemóvel vibrou insistentemente. Os investidores japoneses, o jantar para o qual ele já ia 20 minutos atrasado. Wanda notou o seu olhar no telemóvel e deu-lhe um sorriso cúmplice, algo triste. Algumas coisas nunca mudam, disse ela suavemente. Mas enquanto Martim procurava o seu telemóvel, ele tomou uma decisão que surpreendeu ambos. Ele desligou-o completamente e colocou-o virado para baixo sobre a mesa. Algumas coisas mudam, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. A partir de agora, a vasectomia revertida. E a verdade. As 3 semanas seguintes transformaram a vida cuidadosamente estruturada de Martim em algo que ele mal reconhecia. Os investidores japoneses tinham ficado desagradados com o seu cancelamento abrupto, mas pela primeira vez Martim não priorizou o controle de danos. Em vez disso, ele passou o dia seguinte com os seus advogados, estabelecendo o quadro legal para os seus direitos e responsabilidades parentais. Wanda tinha sido cautelosamente receptiva à sua participação. Embora a sua cautela ainda fosse evidente na forma cuidadosa como o introduziu na rotina de Jaime. A sua primeira visita programada ocorreu na sua modesta moradia em Oeiras, um subúrbio arborizado a 20 minutos do centro da cidade. Martim chegou precisamente à hora marcada, sentindo-se invulgarmente nervoso enquanto tocava a campainha. Ele acabou de acordar da sesta, disse Wanda a título de saudação, guiando-o para uma sala de estar iluminada pelo sol, onde Jaime estava deitado num tapete de brincar colorido. Ele batia em brinquedos suspensos com uma coordenação surpreendente. Martim tinha trazido um pequeno elefante de peluche selecionado após 1 hora de deliberação numa boutique de luxo para crianças. Ele sentiu-se tolo agora a segurar o brinquedo caro enquanto observava a completa absorção do seu filho com um simples anel de plástico. É apropriado para a idade dele? Perguntou subitamente consciente do pouco que sabia sobre o desenvolvimento infantil. A expressão de Wanda suavizou-se ligeiramente. É perfeito! Ele está apenas a começar a apreciar brinquedos macios. Ela aceitou o elefante, colocando-o onde Jaime o pudesse ver. O bebê imediatamente abandonou o anel, procurando o novo objeto com deliciosa curiosidade. Ele tem bom gosto, disse Martim, a tentar ser divertido para disfarçar a sua incerteza. Aquela primeira visita durou 2 horas, durante as quais Martim observou com fascínio Wanda a demonstrar técnicas de alimentação, arrotos e mudança de fraldas. Ele ouvia atentamente, fazendo perguntas com o mesmo foco que aplicava à análise de propostas de negócios. Quando chegou a hora de ir,
Ele encontrou-se relutante em fazê-lo, ficando para ver Jaime adormecer nos braços de Wanda. As visitas tornaram-se regulares, 2 vezes por semana no início, depois com mais frequência, à medida que Martim reorganizava o seu horário para acomodar períodos de tempo mais longos com o seu filho. Rita, a sua assistente executiva, ficou surpreendida quando ele bloqueou tardes inteiras como indisponível para reuniões. Os membros do conselho sussurravam sobre a sua repentina redução de horas de trabalho, especulando sobre problemas de saúde ou negociações secretas com concorrentes. Só Tomás, o seu motorista, sabia a verdade, transportando fielmente Martim de e para a casa de Wanda, sem comentários sobre a cadeira de carro agora permanentemente instalada na traseira do Audi ou as mudanças subtis no comportamento do seu empregador. Nessa particular tarde de quinta-feira, 4 semanas após o seu encontro casual no escritório de advogados, Martim chegou à casa de Wanda com um dossiê de documentos e um pedido invulgar. Gostaria de levá-lo ao parque, disse ele depois de cumprimentar Wanda e Jaime, que agora o reconhecia com pontapés e balbucios excitados. Só nós os dois. Wanda hesitou, os seus instintos protetores visíveis na sua expressão. Martim, ele só tem 5 meses. Ele ainda nem se consegue sentar sozinho. Eu pesquisei porta-bebés, respondeu Martim, tirando o telemóvel para lhe mostrar o modelo que tinha selecionado. E o Tomás ficará com o carro por perto em caso de problemas. É apenas o parque comunitário a 2 quarteirões de distância. O facto de ele ter investigado pareceu surpreendê-la. Depois de um momento de consideração, ela assentiu. Está bem, mas leva o meu número de telemóvel e quero que regressem daqui a 1 hora. Ela fez uma pausa, depois acrescentou com honestidade relutante. Esta será a primeira vez que estou longe dele, por mais do que alguns minutos. O reconhecimento da sua confiança não passou despercebido a Martim. Ele assegurou cuidadosamente Jaime no porta-bebés atado ao seu peito, sentindo-se ao mesmo tempo aterrorizado e estranhamente empoderado pela responsabilidade. O bebê parecia contente, aninhado contra o fato caro do pai, ocasionalmente esticando a mão para dar um tapinha no queixo de Martim com diminutos dedos. A tarde de outubro estava fresca, mas ensolarada, enquanto caminhavam a curta distância até ao parque. Martim acenou para outros pais que passavam, sentindo uma inesperada afinidade com estes estranhos, que também navegavam a complexidade de criar um filho. Ele encontrou um banco num canto tranquilo do parque, posicionando-se de modo que Jaime pudesse ver as crianças a brincar nos equipamentos próximos enquanto permanecia na sombra. Ao olhar para a expressão fascinada do seu filho, Martim sentiu algo que não experimentava há anos, uma completa presença no momento. Um dia vais estar a correr por aí, disse ele a Jaime suavemente, embora tenhamos de discutir uma avaliação de risco adequada antes de enfrentares as barras de macaco. Jaime respondeu com um gorgolejar encantado, as suas diminutas mãos a agitarem-se excitadamente. Martim sorriu, depois meteu a mão no bolso para tirar os papéis que tinha trazido. Eu tenho algo importante para discutir contigo, Jaime, disse ele mantendo o tom sério que usaria numa reunião do conselho. Isto é sobre o teu futuro. Ele desdobrou os documentos, um acordo de trust que a sua equipa financeira tinha preparado, alocando recursos substanciais para a educação e segurança futura de Jaime. Enquanto explicava as provisões para a sua audiência atenta, embora incompreensiva, Martim sentiu um profundo sentido de propósito que transcendia qualquer conquista empresarial. O seu momento de paz foi interrompido
pela aproximação de uma mulher, alta, vestida profissionalmente, com um tablet na mão. Algo no seu passo decidido colocou Martim em alerta. "Senhor Loureiro?" perguntou ela, parando a uma distância respeitosa. Martim instintivamente colocou uma mão protetora nas costas de Jaime. "Sim, Helena Pina, do Jornal de Negócios." Ela mostrou as suas credenciais de imprensa. Ele esperava um comentário sobre a sua recém-descoberta paternidade. "As nossas fontes indicam que o senhor tem estado a lutar pela custódia do seu filho secreto. A intrusão da sua vida privada na esfera pública atingiu Martim como um golpe físico." "Isso não é de todo para discussão pública", respondeu ele friamente. "E eu sugiro que a senhora reconsidere qualquer história que pense que está a perseguir." A repórter parecia impassível. "Os nossos leitores estão bastante interessados em como este desenvolvimento pode afetar a Loureiro Consultoria, especialmente dado o timing das suas recentes mudanças de liderança. É verdade que o senhor tem andado a faltar a reuniões cruciais para gerir este assunto pessoal?" "E esta conversa terminou", declarou Martim, levantando-se cuidadosamente para não incomodar Jaime. "E se uma única palavra sobre o meu filho aparecer na sua publicação, a minha equipa jurídica responderá em conformidade." Ele virou-se, regressando para a casa de Wanda, com passos rápidos e medidos, a sua mente a acelerar, a catalogar os danos potenciais, a identificar a provável fonte do vazamento, a calcular estratégias de contenção. O processo familiar de gestão de crise ativou-se automaticamente, mas desta vez o que estava em jogo parecia infinitamente mais alto. O segredo da reversão. Wanda abriu a porta antes que ele pudesse tocar, a sua expressão a mudar de boas-vindas para preocupação ao registar a sua tensão. "O que é que aconteceu?" perguntou, ajudando-o a tirar Jaime do porta-bebés. Martim explicou o encontro brevemente, com o maxilar apertado pela raiva controlada. "Eu não sei como é que eles descobriram, mas eu vou tratar disso." "Tratar disso como exatamente?" perguntou Wanda, aninhando Jaime na sua anca com facilidade prática. "Pagando-lhes, ameaçando com processos judiciais a tua abordagem habitual?" "Protegendo a privacidade do nosso filho", respondeu Martim com firmeza. "Eu não vou deixar que ele se torne pasto para os tabloides." Wanda estudou-o por um momento, depois gesticulou para a sala de estar. "Nós precisamos de falar." Uma vez que Jaime estava acomodado no seu baloiço, a olhar contente para o móvel a girar acima dele, Wanda virou-se para Martim com uma expressão que lhe apertou o estômago de apreensão. "Há algo que tu precisas de saber", começou ela, a sua voz cuidadosa. "Algo que eu devia ter te dito quando falamos pela primeira vez sobre o Jaime." Martim esperou, a tensão a acumular-se no seu peito. "A razão pela qual eu hesitei em contar-te sobre a gravidez." Wanda respirou fundo. "Não foi apenas por causa do nosso casamento falhado ou dos teus comentários sobre as crianças serem uma distração." Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Foi por causa do que eu encontrei no teu laptop na noite antes de eu ir embora. Os e-mails entre tu e o Dr. Ricardo da clínica de fertilidade." Martim prendeu a respiração. De todas as direções que ele imaginou que esta conversa tomaria, esta não era uma delas. "Tu disseste-me durante anos que querias ter filhos eventualmente", continuou Wanda, a sua voz firme, apesar da emoção por trás das suas palavras. "Mas aqueles e-mails deixaram claro que tu tinhas feito uma vasectomia 3 anos depois do nosso casamento, um procedimento que tu nunca mencionaste enquanto eu estava a seguir os meus ciclos e a tomar vitaminas pré-natais."
A revelação pairava entre eles como uma presença física, desenterrando um engano que Martim tinha enterrado tão profundamente que quase se tinha convencido de que nunca tinha acontecido. Como? Ele lutou para formular a pergunta. Se isso é verdade, então como é que o Jaime é? A expressão de Wanda continha algo que ele não conseguia ler totalmente, uma estranha mistura de justificação e incerteza. Isso é o que nós precisamos de discutir, disse ela em voz baixa, sobre a verdadeira paternidade do Jaime. Martim olhou para Wanda, a implicação das suas palavras a ameaçar anular tudo o que ele tinha chegado a acreditar durante o último mês. "O que é que tu estás a dizer?" perguntou, a sua voz apenas um sussurro. "Se eu fiz uma vasectomia, então o Jaime não é..." "O Jaime é teu filho", interrompeu Wanda com firmeza. "Biologicamente, geneticamente, completamente teu." A confusão nublou os traços de Martim. "Isso não é possível. Se o que tu dizes sobre a vasectomia é verdade, então..." "Foi revertida", disse simplesmente. "Com sucesso, ao que parece." Martim afundou-se no sofá a tentar processar esta revelação. A vasectomia tinha sido uma decisão tomada durante o seu segundo ano como CEO, quando a pressão de expandir a empresa o convenceu de que as crianças nunca encaixariam no seu plano de vida. Ele nunca tinha contado a Wanda, permitindo-lhe acreditar que eles simplesmente não tinham sorte nas suas tentativas de conceber sempre que ela mencionava o assunto. "Como é que tu soubeste da reversão?" finalmente perguntou. Wanda sentou-se em frente a ele, a olhar brevemente para Jaime, que olhava contente para o móvel por cima do seu baloiço. "Eu não sabia, não até agora que tu o confirmaste." O meu olhar voltou para Martim, firme e inabalável. "Eu suspeitei que algo tinha mudado quando descobri que estava grávida. No início, pensei que talvez a vasectomia tivesse falhado. Ocorre em casos raros, mas depois perguntei-me se tu poderias tê-la revertido sem me dizeres. Por que é que eu não te diria se tivesse mudado de ideias sobre ter filhos?" perguntou Martim, genuinamente perplexo. "Pela mesma razão que nunca me contaste sobre o procedimento em primeiro lugar", respondeu Wanda, um toque da velha dor evidente no seu tom. "Tu sempre tomaste decisões unilaterais, Martim, sobre a tua vida, sobre o nosso casamento. Tu decides que informação os outros precisam de saber." A avaliação foi desconfortavelmente precisa. Ao longo da sua carreira, Martim tinha operado sob o princípio de que a informação devia ser cuidadosamente controlada e distribuída apenas quando necessário. Ele tinha aplicado a mesma abordagem à sua vida pessoal, nunca vendo a falta de respeito fundamental inerente a esconder decisões tão significativas da sua esposa. A reversão aconteceu 8 meses antes de tu ires embora, admitiu ele em voz baixa. Depois da fusão da Wilson, houve um momento durante a celebração em que olhei em redor da sala e percebi que tinha alcançado tudo pelo que estava a trabalhar. Mas eu sentia-me vazio, depois, a lutar para articular sentimentos que ele nunca tinha examinado totalmente. Comecei a pensar no que viria a seguir, o que realmente importaria daqui a 20 anos. E tu decidiste que os filhos podiam importar, afinal, concluiu Wanda, a sua expressão a suavizar ligeiramente. Martim assentiu. Marquei o procedimento no dia seguinte, mas eu não te contei por quê. Hesitou, confrontando uma verdade desconfortável. Porque eu sentia vergonha. Vergonha de te ter mentido durante anos. Vergonha de ter tomado uma decisão tão significativa sem te consultar em primeiro lugar. Então, tu agravaste a mentira com mais segredo, observou Wanda, embora sem a raiva que ele poderia ter esperado. Sim, reconheceu Martim,
a simples admissão mais difícil do que qualquer declaração pública que ele já tinha feito. E na altura em que a reversão foi confirmada como bem-sucedida, mal falávamos. Tu dormias no quarto de hóspedes. Eu não sabia como abordar o assunto, quando tudo entre nós já estava tão partido. Jaime fez um pequeno ruído, chamando a atenção de ambos. O seu pequeno rosto franziu-se momentaneamente antes de relaxar novamente, continuando a sua observação, fascinada do mundo à sua volta. Ele tem as tuas expressões, disse Wanda suavemente. A forma como a testa dele se franze quando ele se concentra. É exatamente como tu. A observação criou um aperto no peito de Martim. Eu ainda não percebo. Se tu sabias da vasectomia, por que é que me disseste que ele era meu naquele dia na cafetaria? Porque ele é teu, respondeu Wanda com uma certeza tranquila. Eu estava furiosa quando encontrei aqueles e-mails, Martim. Pareceu a traição final. Tu tirares-me a minha oportunidade de ser mãe enquanto fingias que simplesmente não tínhamos sorte. Ela respirou fundo. Mas mesmo na minha raiva, eu nunca traí os nossos votos de casamento. Nunca houve mais ninguém. Então como? Eu descobri que estava grávida 3 semanas depois de me mudar. No início, pensei que devia ser o filho de outra pessoa, que o timing era impossível dado o que eu sabia. Eu até considerei... Ela hesitou brevemente. Considerei interromper a gravidez, acreditando que tinha sido concebido sob falsos pretextos. Martim estremeceu com a ideia de Jaime nunca ter existido, uma possibilidade que agora parecia insuportável. Mas depois eu fiz a ecografia de datação, continuou Wanda. A data da conceção alinhava-se perfeitamente com a nossa última noite juntos, aquele jantar após a gala de caridade, quando ambos bebemos vinho a mais e nos lembramos brevemente do que nos tinha unido em primeiro lugar. Martim recordava essa noite claramente, um raro momento de conexão, nos meses finais do seu casamento. Eles tinham regressado à casa do evento e por algumas horas puseram de lado os ressentimentos e as desilusões que se tinham acumulado entre eles. Eu ainda não percebia como era possível, disse Wanda, mas múltiplos testes confirmaram a gravidez e mais tarde, depois de o Jaime nascer prematuramente, as características que são inegavelmente tuas. Ela sorriu fracamente. Eu presumi que tu devias ter revertido o procedimento em algum momento, sem me dizeres. Era a única explicação. Por que é que tu não me contaste sobre a gravidez durante o processo de divórcio? Perguntou Martim, a pergunta que o atormentava desde que descobriu a existência de Jaime. A expressão de Wanda tornou-se mais complexa, parcialmente por dor e raiva, mas acima de tudo, porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que tu não o quisesses, admitiu ela em voz baixa. De que o visses como um inconveniente, uma complicação para a tua vida cuidadosamente planeada, ou pior, de que lutasses pela custódia não porque quisesses ser pai, mas porque o CEO da Loureiro Consultoria não podia ter um filho criado por uma ex-esposa com um salário de diretora de galeria. A avaliação doeu pela sua precisão. Há um mês, Martim não podia dizer honestamente como teria reagido à notícia. O homem que ele tinha sido, bem que podia ter abordado a paternidade como mais um desafio de negócios a ser gerido eficientemente, em vez de ser abraçado de todo o coração. E agora? Perguntou olhando-a diretamente nos olhos. O que é que tu pensas? Wanda olhou para ele pensativamente. Eu acho que o Jaime te mudou. Ou talvez ele esteja a revelar a pessoa que tu poderias ter sido o tempo todo, se não estivesses tão concentrado em construir o teu império. Como se reconhecesse que estavam a falar dele
Jaime começou a queixar-se no seu baloiço. Wanda levantou-se para cuidar dele, pegando-o com facilidade prática e aninhando-o contra o seu ombro. Eu gostaria que recomeçássemos, disse Martim de repente a observá-los juntos. Não o casamento. Eu sei que já aconteceu demasiada coisa para isto. Mas como pais, como parceiros na criação do nosso filho, Wanda estudou-o, embalando suavemente Jaime para o acalmar. O que é que tu propões exatamente? Custódia partilhada para começar, um plano parental que dê ao Jaime estabilidade e a nós os dois tempo significativo com ele. Martim pôs-se de pé, aproximando-se deles com cuidado. Eu tenho andado a procurar propriedades neste bairro, algo com espaço suficiente para quando ele ficar comigo, perto o suficiente para que as transições entre as nossas casas sejam fáceis para ele. Tu mudarias-te do teu apartamento de luxo? Perguntou Wanda, a surpresa evidente na sua voz. Tu desistirias da tua vista do horizonte da cidade por parques suburbanos e distritos escolares? A vista perdeu o seu apelo, respondeu Martim simplesmente. E eu encontrei algo muito mais convincente para olhar. Ele acariciou suavemente a bochecha de Jaime com um dedo, maravilhando-se com a forma como o bebê, instintivamente, se virou para o toque. Algo mudou na expressão de Wanda, uma suavidade, uma esperança cautelosa. Não vai ser fácil, avisou. A parentalidade partilhada é complicada, mesmo quando a relação não terminou com anos de ressentimento. Nada que vale a pena é fácil, disse Martim, a frase clichê a soar recém-profunda, enquanto Jaime agarrava o seu dedo com surpreendente força. Mas eu acho que ambos queremos o melhor para ele. Isso é um ponto de partida. Wanda assentiu lentamente. Um ponto de partida, concordou. O novo legado. 6 meses depois, Martim estava na cozinha da sua nova casa. Uma moradia artesanal renovada a apenas 3 quarteirões da casa de Wanda, a preparar-se para a estadia de uma noite de Jaime. A cadeira alta estava colocada ao lado do canto do pequeno almoço. O frigorífico estava abastecido com comida de bebê, cuidadosamente preparada. O quarto do bebê no andar de cima tinha sido projetado com a contribuição de ambos os pais, combinando a preferência de Martim pela funcionalidade prática com o olho de Wanda para o calor e conforto. A campainha tocou e Martim sentiu a agora familiar mistura de excitação e antecipação nervosa que acompanhava cada transição. Ele abriu a porta para encontrar Wanda no alpendre, Jaime preso no seu porta-bebés, rodeado por uma impressionante variedade de sacos e equipamentos. Eu acho que estamos a melhorar nisto, comentou ela com um pequeno sorriso, notando o olhar interrogativo de Martim para a montanha de suprimentos. Da última vez eu trouxe mais 3 sacos. Progresso, concordou Martim estendendo a mão para Jaime, que soltou um delicioso guincho de reconhecimento. Como é que correu a revisão médica de ontem? Desenvolvimento perfeito em todos os marcadores, informou Wanda com orgulho, enquanto o seguia para dentro. O médico ficou especialmente impressionado com as suas respostas verbais. Enquanto se instalavam na rotina familiar de se porem a par dos mais recentes feitos e desafios de Jaime, Martim surpreendeu-se com o quão longe tinham chegado desde aquele encontro na tarde chuvosa no escritório de advogados. A imprensa corporativa tinha de facto publicado uma história sobre o seu filho secreto, mas o escândalo previsto tinha se dissipado quando Martim reconheceu abertamente a sua paternidade e o seu compromisso com a parentalidade partilhada. A Loureiro Consultoria tinha se ajustado às novas prioridades do seu CEO,
E, embora Martim ainda dirigisse a direção estratégica da empresa, ele agora saía do escritório às 5 na maioria dos dias e raramente trabalhava aos fins de semana. Ele tem a tua determinação, observou Wanda enquanto Jaime perseguia tenazmente uma bola a rolar pelo chão. Assim que ele se propõe a algo, ele é imparável. Mas ele tem o teu coração, replicou Martim, a observar Jaime a abandonar a bola para oferecer um brinquedo a Wanda, o seu rosto iluminado pelo elogio dela. Essa é a melhor herança. Enquanto Jaime gatinhava de volta para ele, com os braços estendidos num claro pedido para ser levantado, Martim refletiu sobre a jornada inesperada do último ano, de CEO impulsionado pela ambição a pai devoto, de ex-marido com memórias amargas a copai, com respeito e cooperação crescentes. Ele levantou o seu filho, que imediatamente lhe deu um tapinha no rosto com mãos curiosas, balbuciando com entusiasmo. Eu acho que ele está a tentar dizer-te algo importante, disse Wanda, a sua expressão quente com um afeto que, embora diferente do que outrora partilharam, tinha o seu próprio valor. As coisas mais importantes, respondeu Martim, segurando o seu filho com segurança, não precisam de palavras de todo.